Já imaginou plantar milho, feijão ou adubar uma horta inteira no braço debaixo de um sol rachando o coco, igual como nossos avós faziam? E muita gente ainda faz nos dias de hoje? Pois é, antigamente o cabra ia andando torto no fim do dia, viu? Depois de jogar sacos de adubo nas costas o dia inteiro. Mas hoje existem as plantadeiras e adubadeiras manuais de empurrar, máquinas que prometem aliviar o serviço na roça. Só que nem toda máquina aguenta o tranco não, viu? Algumas são boas mesmo, mas outras parecem que foram feitas de lata de sardinha reciclada. E no vídeo de hoje vamos fazer um comparativo das principais plantadeiras e adubadeiras de empurrar do mercado. Vamos falar dos pontos fortes, dos problemas, da confiança nas marcas e também da opinião dos consumidores. Então, pega um cafezinho, ajeita o seu chapéu e bora pro vídeo. A Awagri AG60 é uma das plantadeiras mais conhecidas entre os pequenos produtores e sitiantes. É uma importada que ocupa um espaço muito bem definido no mercado, entrega qualidade acima da média, mas cobra mais caro por isso, viu? Com 10 quilos, tanque de fertilizante de 6 litros e profundidade de plantio de até 6 centímetros, ela está tecnicamente bem equipada para a maioria das culturas e situações que um pequeno produtor enfrenta no dia a dia. Quando vale a pena ter uma plantadeira dessas? Pequenos e médios produtores que plantam milho, feijão, sorgo e culturas similares com regularidade. Quem quer uma máquina confiável? Terrenos variados, ela aguenta melhor condições adversas que os modelos mais simples. Produtor que já teve experiência com plantadeiras mais básicas e quer dar um salto de qualidade. Uso frequente em propriedades de até alguns hectares plantados manualmente e quem valoriza boa regulagem de semente. Esse é um dos pontos mais elogiados pelos consumidores. É quando não vale a pena ter uma plantadeira dessa? Quando uma horta pequena ou uso muito ocasional, o investimento não se justifica para quem planta pouco. Terrenos muito úmidos e encharcados, ela tem uma certa dificuldade nessas condições. E o produtor que não tem paciência para a regulagem inicial, ela exige um tempo de ajuste antes de sair plantando direto. Na avaliação dos consumidores, as peças plásticas em alguns componentes são a principal crítica que aparece nos relatos dos consumidores. Não é um problema fatal, a estrutura geral é resistente, mas significa que em uso muito intensivo ou em situações de impacto, essas peças podem ceder antes do esperado. A boa notícia é que a AG60 tem presença razoável no mercado brasileiro, o que facilita encontrar reposição quando necessário. O segundo ponto é a regulagem inicial. Ela exige paciência para acertar o disco certo para cada tipo de semente e o espaçamento desejado. Quem dedica esse tempo no começo raramente tem problema depois. Quem pula essa etapa reclama da máquina sem razão. Resumindo, a Awagri AG60 é uma escolha muito bem equilibrada. Não é a mais barata, não é a mais cara, não é a mais leve nem a mais pesada, mas em quase todos os quesitos que importam para o pequeno produtor, ela se posiciona muito bem. Para quem planta sério, dificilmente vai se arrepender da AG60. Tá mole, hein? Tá entupindo não? Vamos ver aqui. Tá juntando bastante bala, mas não tá entupindo ainda não. A Machina GH-SP1R é um dos modelos mais polarizadores do comparativo. Quem gosta, gosta muito. Quem se arrepende bastante, viu? É uma plantadeira importada com visual moderno e proposta de plantio mais uniforme e preciso. Com 11 kg de peso e tanque de fertilizante de 7 litros, ela está entre as mais robustas do comparativo, empatada com a Kawashima e a Awagri. Nesses quesitos, viu? A diferença principal entre as duas é exatamente o que separa uma marca consolidada de uma marca menos conhecida do mercado brasileiro. E quando vale muito a pena ter uma máquina dessas? Um produtor que prioriza precisão no espaçamento e uniformidade no plantio, acima de tudo. Plantio de milho, feijão, sorgo e culturas que se beneficiam de distribuição mais regular de semente. Quem já pesquisou e encontrou revendedor ou suporte técnico próximo. Esse detalhe, a gente, muda tudo, viu? Sítios e pequenas lavouras com uso regular em terreno bem preparado. E também produtor que tem experiência com plantadeira e sabe fazer regulagens sem depender
de assistência técnica. E quando definitivamente não vale a pena ter uma máquina dessa, quem não tem acesso fácil a peças de reposição na sua região. Esse é o risco mais sério da GHSP1, viu? Um produtor que precisa de suporte técnico rápido durante a safra e o suporte limitado da marca pode deixar a máquina parada no pior momento. E o iniciante que ainda está aprendendo a operar e a regular a plantadeira. Na avaliação dos consumidores, a disponibilidade de peças é o ponto fraco da Machinha e não pode ser ignorado, viu? Diferente dos modelos nacionais, que têm peças mais fáceis de encontrar regionalmente, a Machinha depende muito de importação ou de revendedores específicos. Se quebrar um disco de semente ou uma peça do mecanismo de distribuição no meio da safra, o tempo de espera pode custar caro, viu? Resumindo, a Machinha GHSP1R é uma máquina tecnicamente competente, que peca na segurança do pós-venda. Para quem tem suporte próximo, ela pode ser a melhor relação entre precisão e preço do comparativo. Para quem está longe da assistência técnica especializada, o risco não compensa, viu? Neste caso, a Kawashima SPF 070 ou a Oagri AG60 são as escolhas mais seguras. Na roça, máquina parada por falta de peça é prejuízo certo, né? A Life LF 1100 é um dos modelos mais interessantes do comparativo, justamente porque tenta equilibrar qualidade e praticidade, mas tem alguns pontos que merecem atenção antes de você abrir a carteira, viu? É uma plantadeira nacional com acabamento mais caprichado que a maioria dos concorrentes da mesma faixa de preço. Com 10 kg de peso e tanque de fertilizante de 6 litros, ela está bem posicionada para uso em sítios e pequenas lavouras. O diferencial é o pessoal mais elogia, gente, é a ergonomia. O cabo e a pegada foram pensados para reduzir o cansaço nos dias longos de plantio. Mas quando vale a pena ter uma dessas? O produtor que passa horas empurrando a máquina e sente a diferença de uma boa ergonomia no corpo. Plantio de feijão, milho, sorgo e outras culturas e até 5 centímetros de profundidade. Quem valoriza uma máquina nacional com melhor acabamento e quer facilidade na regulagem. Sítios e chácaras com uso regular, mas não industrial. Produtor que prefere comprar nacional pela maior facilidade de suporte e peças regionais. Quando vale não ter uma máquina dessa? Quando lavouras maiores com uso muito intensivo, os relatos de entupimento frequente aparecem justamente nesses casos. Quem planta culturas que exigem mais de 5 centímetros de profundidade e o produtor que não tem tempo para manutenção frequente durante a safra. Os entupimentos são a reclamação mais recorrente nos relatos de consumidores. Isto acontece principalmente com sementes menores e com casca mais irregular e em condições de umidade alta no solo. Não é um defeito exclusivo da Life Farm. Várias plantadeiras sofrem disso, viu? Mas na LF 1100 aparece com uma frequência que chama atenção. A solução costuma ser simples, viu? Limpeza e lubrificação do mecanismo de distribuição antes e durante o plantio. Quem incorpora isso na rotina raramente tem problema. E um detalhe que faz a diferença, viu? A profundidade máxima de 5 centímetros coloca a LF 1100 em desvantagem em relação à AG60 e à Kawashima, que chegam a 6 centímetros. Para feijão, isto raramente é problema, viu? Mas para milho, um solo mais seco e solto, onde plantar mais fundo garante melhor contato com a umidade, essa diferença de 1 centímetro pode impactar na germinação. Não é um fator eliminatório, mas vale considerar dependendo da cultura e da região. Resumindo, a Life Farm LF 1100 é uma boa escolha para quem valoriza ergonomia, acabamento e prefere comprar nacional. O preço é um pouco salgado, viu? Mas o que entrega quando comparada à Oagri AG60, que praticamente pelo mesmo valor oferece 1 centímetro a mais de profundidade e a estrutura ligeiramente mais resistente. Mas se o conforto no uso diário pesa na decisão, e para quem passa o dia todo na roça, isso faz a diferença real, né, no corpo. Então, a LF 1100 justifica o investimento. A Carbon Fac 7PA é daquelas máquinas que chamam atenção pelo preço competitivo, mas ela é mais voltada para plantio ocasional ou de horta, não sendo indicada para lavouras. É uma plantadeira importada de linha econômica, com proposta clara de entregar o básico por um preço competitivo. Com apenas 8 quilos é bem leve e isso a torna fácil de manobrar e transportar, o que agrada aí bastante quem trabalha sozinho, né?
Quando vale a pena ter uma máquina dessa? Produtor que planta em pequena escala e terreno bem preparado. Quem quer dar um passo acima da matraca sem gastar muito. Uso sazonal, viu? Uma ou duas safras por ano em área pequena. Propriedade onde já existe outra plantadeira maior. E a FAC 7PA seria um equipamento de apoio. Quem tem habilidade para fazer pequenos ajustes e regulagens por conta própria. É quando não vale a pena ter uma dessas. Uso intensivo ou diário. A estrutura não foi projetada para isso. Terreno argiloso, pedregoso ou muito úmido. Ela sofre demais nessas condições. E quem precisa de precisão no espaçamento para culturas aí comerciais. E também produtor que não tem tempo nem paciência para lidar com eventuais falhas no mecanismo de distribuição de sementes. E na avaliação dos consumidores, a menor precisão do plantio é o ponto fraco da FAC 7PA. Em terrenos irregulares ou com variações de umidade, ela pode distribuir as sementes de forma inconsistente, horas espaçadas demais, ora próximas demais. Para uma horta, isso é tolerável, né? Para uma lavoura, onde cada semente tem custo e cada espaço desperdiçado é prejuízo, isso incomoda, viu? Resumindo, a Carbon Fac é uma escolha honesta para quem tem uso leve, terreno bem preparado e orçamento limitado. Não vai decepcionar quem entende o que está comprando, né? Mas, para quem espera dela o desempenho de uma Kawashima ou de uma Awagri AG60, vai se frustrar, viu? Saber o limite da ferramenta antes de comprar é o que separa uma boa compra de um arrependimento. A plantadeira Kawashima SPF 070 tem a maior reputação do mercado entre os modelos avaliados. A Kawashima é uma marca japonesa com décadas de presença no agronegócio brasileiro, conhecida por equipamentos que duram e entregam consistência. A SPF 070 é o modelo dela voltado para pequenos e médios produtores que querem algo profissional sem precisar de uma plantadeira tratorizada. E quando vale a pena ter uma dessas? Um produtor que depende da máquina como ferramenta de trabalho principal. Plantio frequente em áreas maiores dentro da escala manual. Quem planta milho, feijão, sorgo, girassol e outras culturas que exigem precisão e profundidade adequadas. Terrenos variados, ela aguenta melhor diferentes tipos de solo que os concorrentes. Quem valoriza assistência técnica e reposição de peças com mais facilidade. E o produtor que pensa no longo prazo, né? O custo por ano de uso tende a ser menor do que comprar uma mais barata e trocar em 2 anos. É quando não vale a pena ter uma horta pequena ou uso ocasional. Pagar 1.600 médios para plantar um canteiro não faz sentido, né? Orçamento apertado, onde o investimento comprometeria o capital de giro da propriedade. Um produtor iniciante que ainda está testando se vai manter a atividade. Melhor começar com uma outra mais simples e depois migrar. Avaliação dos consumidores. As regulagens da Kawashima são mais complexas que as concorrentes mais simples. Isto é bom porque permite ajustes mais finos, mas exige que o produtor leia o manual e dedique um tempo para aprender a máquina antes de sair plantando, né? Outro ponto, as peças são mais caras. Quando algo quebra e eventualmente quebra em qualquer equipamento, o custo de reposição é mais alto que nos concorrentes nacionais. Resumindo, se a roça é o sustento da família e a plantadeira vai trabalhar de verdade toda a temporada, a Kawashima SPF 070 é um investimento seguro em um bom equipamento. A escolha certa depende muito mais do tamanho da sua área e da frequência de uso do que do desejo pela melhor máquina. A Brutatec BS30 é um modelo interessante que fica numa faixa intermediária, nem a mais barata nem a mais cara, e tem características que agradam bastante o produtor familiar. É uma plantadeira nacional com proposta de equilibrar robustez e simplicidade. Com 9 quilos, ela não é pesada demais. Tem tanque de fertilizante de 6 litros e profundidade de até 5 centímetros, o suficiente para a maioria das culturas comuns no campo brasileiro. Quando vale a pena ter uma? Sítios a pequenas propriedades com uso frequente, mas não industrial, plantio de feijão, milho miúdo, sorgo e culturas similares. Produtor que gosta de fazer a própria manutenção. Ela foi bem avaliada justamente pela facilidade de mexer.
Quem quer uma máquina nacional com peças mais fáceis de encontrar regionalmente e na faixa de preço de 800 a 1.200, que cabe bem no orçamento do pequeno produtor. E quando não vale a pena? Terrenos muito desnivelados, o plantio pode ficar irregular, como apontam os consumidores. Quem exige precisão milimétrica no espaçamento, como em produções certificadas. Lavouras maiores onde o disco de sementes impreciso gera retrabalho e perda de insumo. Na avaliação dos consumidores, a reclamação mais recorrente dos consumidores é justamente o disco de semente, que pode deixar o plantio irregular. Isto não é um defeito fatal, mas exige atenção na regulagem antes de usar. É paciência para acertar o ajuste certo para cada tipo de semente. Quem pula essa etapa acaba frustrado, viu? Resumindo, a Brutatec BS30 é uma escolha sólida para quem quer uma máquina nacional de manutenção simples e preço justo para o uso no sítio, mas não é a mais precisa nem a mais durável do comparativo, mas cumpre bem o seu papel para quem planta em escala familiar. A Velve PMO3 é muito procurada para hortas e plantios ocasionais em pequenas áreas. Ela tem a menor profundidade de plantio do comparativo, de apenas 4 centímetros, e isto a torna inadequada para culturas como milho e feijão, que precisam pelo menos de 5 a 7 centímetros. É a mais leve do comparativo inteiro, apenas 7 quilos, e foi claramente projetada para hortas e pequenas áreas com terra já bem preparada. Não é uma máquina para a lavoura, e nem tenta ser, viu? Quando vale a pena ter uma? Hortas domésticas ou comerciais de pequeno porte, terreno leve, bem destorroado e sem pedras. Quem precisa de uma máquina fácil de manobrar em espaços menores é produtores mais idosos ou com menos força física, e o peso reduzido faz a diferença no fim do dia. Quem não quer gastar muito e tem uso moderado. Quando definitivamente não vale a pena. Milho, feijão ou qualquer cultura que exija profundidade além de 4 centímetros. Ela não chega lá, viu? Terreno argiloso, úmido ou pedregoso, ela sofre demais. Uso intensivo ou lavoura maior que um pequeno quintal. Quem precisa adubar em quantidade, o tanque de 4 litros esgota rapidinho, viu? Resumindo, para a horta ela é excelente, leve, prática e com preço justo, entre 600 e 900 reais. Mas se a intenção é plantar grãos ou trabalhar em área maior, vale subir o investimento, viu? Para uma Alagre ou então para a Brutatec, que entregam mais versatilidade por um preço ainda mais razoável. Aqui, gente, entra aquele mundo das máquinas sem marca muito conhecida, né? Geralmente vendidas pela internet. Algumas surpreendem, outras dão dor de cabeça antes mesmo da primeira safra. O maior risco das genéricas não é nem a qualidade em si, mas a inconsistência. Dois modelos com a mesma aparência podem ter qualidades completamente diferentes, dependendo do lote e do fornecedor. Mas você pode ter sorte, né? E pegar uma boa, ou ter azar e a máquina durar poucos dias, né? Quando vale a pena ter uma? Uma horta pequena, uso ocasional, terreno leve e preparado. Quem quer testar o equipamento antes de investir num modelo mais caro? O produtor que tem habilidade para fazer pequenos reparos e adaptações por conta própria, quando o orçamento é realmente limitado, né? E a alternativa é plantar tudo à mão. Quando definitivamente não vale a pena, uma lavoura maior, uso frequente ou terreno pesado. Ela não aguenta o ritmo não, viu? Quem depende da máquina para não perder o prazo do plantio, o risco de quebrar na hora errada é alto, viu? Regiões onde não tem comércio próximo de peças agrícolas, porque achar reposição é muito difícil, né? E quem planta culturas que exigem precisão do espaçamento e profundidade, como milho e feijão em escala comercial. Resumindo, se o uso for leve e o bolso apertar, tudo bem arriscar, né? Mas se a roça depende do equipamento funcionando direito, o investimento numa Kawashima ou Alagre, que já começa em torno aí dos 1.300, compensa muito mais no longo prazo. O barato às vezes sai mais caro mesmo, viu? E para você, que é daqueles que é mais teimoso que mula empacadeira e acha que ficar empurrando plantadeira é coisa de preguiçoso e não quer se desfazer da sua velha matraca, saiba que tem a matraca conjugada de abertura automática, das marcas Alagre, modelo AG50, da Velve, modelo PM22 e também da Machina, que são diferentes porque faz o plantio sem precisar ficar abrindo a matraca, bastando enfiar na terra preparada e está feito o plantio, viu? Elas são muito usadas em plantio mais artesanal, mas a velocidade do plantio é bem menor, né?
quando vale a pena ter uma. Terrenos pequenos e irregulares onde uma plantadeira de empurrar teria dificuldade de manobrar. Replantio, corrigir falhas na lavoura após a germinação é muito mais prático com a matraca. Plantio em curva de nível ou em morro, onde empurrar uma máquina é inviável. Como ferramenta complementar a uma plantadeira maior, produtor familiar ou de subsistência com área bem pequena e que já tem o hábito e domina a técnica. Na mão certa, ela é rápida e precisa, né? E quando não vale a pena, em áreas maiores do que 1 hectare, o cansaço físico é muito real, viu? E a produtividade cai bastante. E a produção comercial, que exige espaçamento uniforme. O grande diferencial delas é o preço, né, gente? De R$ 200 a R$ 400 você tem uma ferramenta durável, leve, sem motor, sem peça eletrônica e praticamente sem manutenção. Muita gente usa a matraca para o replantio e uma plantadeira de empurrar para o plantio principal. Esta combinação funciona muito bem na prática, viu? Depois de passar por todos os modelos com uma peneira fina, dá para dizer uma coisa com segurança, viu? Não existe a melhor plantadeira, existe a melhor plantadeira para você. A Awagri AG60 leva o título de melhor plantadeira e adubadeira do comparativo. Marca consolidada, durabilidade comprovada, precisão no plantio e avaliação positiva dos consumidores. É mais cara? É sim, viu? Mas para quem depende da máquina como ferramenta de trabalho, o custo por ano de uso costuma compensar. Máquina boa que dura 8 anos sai mais barata que máquina ruim, trocada 3 vezes. No custo-benefício, a Kawashima SPF 070 é imbatível. Chega nos mesmos 6 centímetros de profundidade da Awagri, tem estrutura acima da média e desempenho que atende muito bem o pequeno produtor, por R$ 500 a menos. Para a maioria de quem planta milho e feijão no sítio, ela entrega 85% do resultado da campeã, sem pesar tanto no bolso. A Machina GHSP1R e a Live Farm LF 1100 ficam numa faixa intermediária interessante, viu? A Machina impressiona pela precisão e estrutura robusta, mas depende muito de ter suporte técnico próximo. Sem isto, o risco não compensa. Já a Live Farm se destaca pela ergonomia e acabamento caprichado, ideal para quem passa o dia todo empurrando máquina e sente o corpo a diferença de um cabo bem projetado. Para terrenos leves e uso moderado, a Brutatec cumpre bem o papel. Ela tem manutenção fácil e preço razoável. Ela não é para serviço pesado, mas para sítio pequeno com solo bem preparado, quebra um galho danado, viu? Quem quer gastar pouco e usar na horta, a Velve PM03 é a medida certa, leve, prática e honesta no que propõe. Só não tenta plantar milho com ela não, que não dá, viu? A Carbon Fac vem logo atrás, com um pouco mais de capacidade e profundidade. Boa para quem quer dar um passo além da horta, sem gastar muito. As genéricas importadas têm seu espaço para quem está começando ou tem orçamento muito apertado, mas entram com um aviso, viu? A inconsistência de qualidade é real e na roça a máquina que falha na hora errada é prejuízo certo, né não? E as matracas? Bom, elas não competem com ninguém nesta lista, elas complementam. Para replantio, terreno irregular ou morro onde nenhuma plantadeira de empurrar consegue trabalhar direito, a matraca ainda é rainha. Por R$ 200 a R$ 400 é uma ferramenta que nunca deveria faltar no galpão. No fim das contas, antes de escolher a máquina, responda 3 perguntas simples. Qual é o tamanho da minha área? Qual cultura eu planto? E como é o meu solo? Essas 3 respostas valem mais que qualquer especificação técnica na hora de tomar a decisão certa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem gosta de vida no campo. Obrigado por assistir e até a próxima. Comentário se você já ouviu aquela maquininha lá trabalhando. Vocês têm uma delas, fala pra nós aí. Só pesquisar aí, galera. Plantadeira de uma linha manual. Vocês vão encontrar aí, ó. Se eu não me engano, o preço dela tá uns 2 contos, mais ou menos. Eu li emprestada, pegou emprestada ela, mas não tem que comprar uma pra poder plantar aqui, ó. Aí, ó. Não plantava na enxada, pessoal, não rendia não. Foi sem enxada, né? Já era. Acabou a época da enxada. Agora é só na máquina aí, ó. Você dá um pouquinho de trabalho e tem que empurrar, mas só que rende bem mais, né? Você tá doido. Olha lá, já vem voltando com outra beca, ó. E a vantagem é que ela já planta o milho e põe o adubo junto, né? Na época que nós plantávamos na enxada, tinha que ter uma pessoa pra cavar, uma pessoa pra botar o milho e outra pessoa pra colocar o adubo. Tampando. Essa aqui não, aí já vem já fazendo todo o serviço de uma vez só. E fica bem plantadinho, ó. O cara tem na mira certinho, né, pra balizar certinho aí, ó.
A beca ficou até reta aí, ó. 3 já, ó. Vai pra 4 becas já vindo lá pra cá. É muito pesado não, João? É muito pesado não? Agora é minha vez, já levou 2, agora é minha vez de levar agora 2. Pegou aí com a máquina. Essa é a plantadeira do empurrar. Olha a facilidade que é. Olha o tanto que a gente está plantando aqui de milho e sorgo. Imagina o cara plantar isso naquela plantadeirazinha de perna de grilo. A gente ainda estava no início. Olha aqui a facilidade, ó. Aqui a gente bota a semente e é só empurrar em linha e planta muito rápido. Outra vida. Para o pequeno agricultor, isso aqui é uma mão na roda. Para quem não tem trator, não tem plantadeira, essa aqui é a plantadeira de empurrar. Ela vai girando e já vai plantando e adubando. Ela aduba também, ó. Esse lado é o adubo, esse lado é a plantadeira. As sementes. Vai, Richo. Olha o Richo. Cola a máquina, Richo. Tá com o pau, Richo. Uma plantada dessa já pagou a máquina. Porque se você for pagar para plantar, sai o preço que tu vai gastar para comprar uma dessa. E essa aqui já tem mais de 6 meses que a gente tem aqui, ó. Tá aqui plantando. Acabou o problema. A gente não tem dinheiro para comprar trator e a terra é pequena. Não tem coisa mais fácil, ó. E um dia a gente planta um hectare inteiro.